dia foi corrido, o trabalho, mas o Senhor Deus nos deu essa oportunidade. Aleluia. E eu tenho certeza que nós, a igreja, nós temos motivos para glorificar, Aleluia, exaltar Jesus. e bendizer e enaltecer o nome do Senhor, porque Deus ele tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Deus ele tem feito coisas maravilhosas. Nosso irmão dizendo agora há pouco do ano de 2024 que foi um ano difícil, mas o Senhor nos guardou, o Senhor esteve ao nosso lado. E esse ano de 2025, eu entendo que nós precisamos estar mais perto do Senhor, porque mais perto está a vinda do Senhor para nos buscar. Aleluia. Mais perto está a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Ele virá como o ladrão da noite. Não avisará a hora, não avisará o momento, não avisará o segundo, mas será num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a igreja estará nos ares com Cristo. E se nós no tempo da graça estamos passando por luta, por dificuldade, imagina depois que Cristo voltar. Por isso que o próprio Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então as três ordens de Cristo é negar a si mesmo, e negar a si, negar o seu eu, negar os desejos deste mundo, porque a carne ela nos tenta nos aproximar do mundo, e o Espírito tenta nos aproximar do Senhor. E essa luta ela é constante, ela é diária, e nós precisamos dizer não a este desejo, dizer não a esta carne. Por isso que a palavra do Senhor diz: escolhei o caminho estreito, o caminho da bênção, o caminho da vida, o caminho do milagre, porque o caminho largo conduz à maldição, conduz à perdição, conduz ao inferno. E quando a gente renuncia, quando a gente diz não para os nossos desejos mundanos, que a nossa carne nos puxa, é nessa luta, nessa guerra, a gente está dizendo não para o mundo e dizendo sim para Jesus. Estamos dizendo não para o mundo e dizendo sim para o Senhor. Oh, aleluia! E o segundo é negar a si, tomar a cruz. Tomar a cruz é pagar o preço alto, um preço caro, um preço difícil. Não é fácil. Por isso que a Bíblia fala que o céu ele é conquistado por esforço. O céu ele é tomado à força. O céu não é de graça. A salvação é de graça, mas o preço que temos que pagar é um preço caro. Por quê? Porque tomar a cruz é pagar um preço. É pagar o preço. E quando os meninos estavam cantando do Coliseu, do templo de Roma, da arena sangrenta, ali quanto mais a igreja era oprimida, mais a igreja crescia. Quanto mais aqueles leões atacavam aquelas vidas e o sangue corria. Tem até um hino muito lindo, né, que fala dessa parte, desse tempo. E quanto mais o sangue corria, mais a igreja crescia. E eu entendo e eu creio que a igreja do Senhor ela irá crescer. Por mais que nós estamos em tempos trabalhosos, difíceis, mas a igreja do Senhor ela irá crescer. A igreja do Senhor ela segue triunfante, porque nós não temos um Deus que dorme, nós não temos um Deus que perde tempo, nós não temos um Deus que senta na cadeira e cochila. Não, nós temos um Deus que trabalha 24 horas por uma igreja, por um povo escolhido, um povo separado, um povo zeloso que irá morar no céu. Então nós precisamos sim seguir a Jesus, renunciar, tomar a cruz. E o terceiro que diz siga, tome a sua cruz e renuncia, né? Então seguir os passos de Cristo. E quando a Bíblia fala de seguir os passos de Cristo, irmãos, não é fácil. Por quê? Porque o próprio Cristo ele era santo,
ele era poderoso, ele era Deus e também ele era homem. Só que ele era homem ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. E quando a Bíblia fala que o próprio Deus, o próprio Cristo é encarnado, o Verbo se fez carne, era o próprio Cristo encarnado. E seguir os passos de Cristo, irmãos, não é fácil. Não. Seguir os passos de Cristo é uma luta. Como eu disse, o céu é tomado por esforço. E nós vamos alcançar no nome de Jesus, porque a palavra diz que o Senhor nos dá poder, a palavra diz que o Senhor nos dá autoridade. Acho que é Tiago 4,7, se eu não me engano, que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Oh, aleluia! Então a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor nos dá força para caminhar. E olhando para a palavra do Senhor, olhando para este grande homem Abraão, um homem chamado por Deus, um homem escolhido por Deus. E eu fico observando, irmãos, porque hoje, se a gente for parar para pensar, a internet, ela de certo modo, ela ajuda. Por quê? Porque a internet, ela propaga o Evangelho. Quantas mensagens de pregações não tem hoje na internet, no YouTube, no Google? Quantas e quantas mensagens, quantos testemunhos de profecias, de milagres, que Deus tem feito grandes coisas. Então hoje a gente ouve falar do amor de Deus de uma certa maneira. Hoje tem várias igrejas, várias denominações que pregam a palavra de Deus. Mas no tempo de Abraão, Abraão foi chamado e escolhido por Deus entre várias nações, entre várias pessoas. Porque a gente sabe que o período de Adão, quando surgiu o mundo, quando surgiu o planeta, quando surgiu as constelações, quando Deus criou o mundo, Deus fez o homem do pó, do barro, da cinza. Deus levantou Adão. Só que este Adão, com a sua descendência, até Noé, foi uma nação que se corrompeu, uma nação que profanou, uma nação que afastou do nome do Senhor, uma nação que viveu no mundo da idolatria, do ocultismo. E Deus, por causa da maldade do homem, Deus destruiu toda aquela nação. Mas Deus viu um homem justo na terra, e este homem era Noé. Então todo aquele povo Deus destruiu com um dilúvio. Mas surgiu um nome, e este nome era Noé. E Noé é um homem justo, temente a Deus. Deus fala com Noé, Noé obedece, e Noé começa a construir a arca. Passa-se o tempo, a arca, ela pousa no Monte Ararat, acaba-se o dilúvio, vem então os filhos de Noé, Adão, Sem, Jafé e Cã. Então Abraão, descendente de Sem, descendente de Noé, vem então Abraão. Acredito eu que naquele tempo Abraão poderia às vezes até ter ouvido falar do dilúvio, mas só que a Bíblia ela fala de histórias que são muitos anos longos que percorrem. E Abraão, com 75 anos, ele ouve o chamado do Senhor, e ele sai de Ur dos Caldeus, sul da Babilônia, para ir à terra de Canaã. Eu acho bonito porque Abraão, ele e toda a sua família, era um povo que adorava vários deuses, era um povo que tinha vários deuses, porque eles criam que quanto mais deuses eles adoravam, mais protegidos eles estavam, mais proteção eles tinham. E eu acho tão bonito, tão interessante, que, como eu disse, que nos dias atuais, como a gente ouve vários testemunhos, várias pessoas falando deste Deus que nós pregamos, não é só nós que estamos falando. Hoje, a nível Brasil, a nível mundial, tem milhares de pessoas falando deste nome, falando deste Jesus da cruz. Aqui no Liberdade, na Vila Bela, no Garimpo, alguém neste momento está ouvindo a palavra de Deus. Mas é no tempo de Abraão. No tempo de Abraão não tinha essa modernidade de hoje, essa tecnologia de hoje. Abraão não tinha as experiências que nós às vezes já vivemos, nós já tivemos.
Mas Abraão creu, e às vezes por um momento Abraão poderia pensar: eu estou ficando doido, porque eu estou ouvindo algo da minha cabeça, sei que são vozes. Mas Abraão creu, ele entendeu que era o próprio Deus, o Deus desconhecido. O Deus desconhecido, por quê? Porque Abraão não conhecia, mas ele creu. Quando Deus falou com ele, aquele Deus desconhecido falou com Abraão, Abraão creu. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu do sul da Babilônia e foi à cidade de Canaã, deixou a sua parentela, deixou o seu povo, e ouvindo o chamado de Deus, ele foi até a terra de Canaã. E chegando à terra de Canaã, Deus o guiando, Deus o guardando, Deus o protegendo, Deus o livrando, ele chegou à terra de Canaã. E interessante, irmãos, que quando Deus chamou Abrão, e depois Deus mudou o seu nome para Abraão, quando Deus chamou Abrão, quando Deus o escolheu, quando Deus o chamou, Deus chamou apenas ele, Deus falou com ele: Abrão, sai de sua terra, de sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão é considerado o pai da fé. Se eu não me engano, Hebreus 11 fala que Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Por ele crer, ele acreditou, ele confiou que Deus estava tomando o caminho, tomando os passos e mudando a história dele. E com 75 anos ele ouve Deus falar com ele, ele sai dos caldeus, ele vai à terra de Canaã. Interessante, irmãos, que até por lendo a palavra esses dias eu tinha uma certa falta de entendimento, que eu falava: Canaã não é a terra do povo escolhido. Não, o povo de Canaã não era a nação escolhida, mas a terra de Canaã era sim a terra escolhida por Deus, para que Abraão herdasse aquela terra. E Abraão, ele por um certo momento, por um certo período, ele começa a questionar Deus. O Senhor tem falado que vai me abençoar, o Senhor tem falado que vai prover, o Senhor tem falado que vai fazer de mim uma grande nação. E Abraão, por certo momento, ele questiona Deus. Deus e suas promessas que o Senhor tem falado, e aquilo que o Senhor tem me prometido. E Abraão, ele para por um certo momento, porque Abraão não tinha filho, era só Abraão e a esposa, e ele trouxe na bagagem Ló, seu sobrinho, e veio a família de Ló e seus servos. Mas Abraão não tinha filho. Mas interessante, irmãos, que ele creu no Senhor. Glória a Deus. Ele confiou. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, há uma necessidade de nós colocarmos a nossa fé em ação. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Precisamos crer, precisamos confiar no Senhor e entender que Deus ele está no controle das nossas vidas. Amém. E que as portas irão se abrir, independente de qualquer coisa. Deus ele não perdeu o controle da situação. Aleluia, Jesus. Deus não perdeu o controle de nada. Nada. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos crer, porque crendo Deus faz o milagre. Crendo Deus ele abre porta. E o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor. E Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho. Ele tentou ainda dar uma ajudinha a Deus, se atrapalhou com Agar, veio Ismael. Mas Deus ainda teve misericórdia e disse: não, Abraão, a promessa não é Ismael, irei abençoá-lo por amor de ti, por amor do menino, por amor de Agar que clamou. Mas a promessa é Isaac. A promessa é Isaac. Às vezes nós queremos adiantar o processo, às vezes nós queremos ajudar Deus, às vezes nós queremos pegar um problema e trazer para a gente tentar resolver do nosso jeito. Por quê? Porque nós queremos adiantar, porque nós somos afoitos. Às vezes nós não conseguimos esperar o agir de Deus, o querer de Deus. Mas precisamos entender que o Senhor ele está no controle
da Aleluia, situação. Jesus. Glória a Deus. Eu fico olhando, irmãos, eu acompanho um pouco da política, um pouco da economia, eu fico vendo. E quando a gente olha o rumo que o Brasil vai tomando, a gente às vezes fala, meu Deus, mas o Senhor está no controle da situação. Glória a Deus. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. E quando Deus deu a Isaac e a Abraão, fazendo de Abraão pai de uma grande nação, e hoje nós, irmãos, nós somos sim descendentes de Abraão, porque a história começou ali. Noé, Adão, Noé, Cã, Sem e Jafé, Abraão, e hoje está aí este mundo todo povoado de pessoas de várias tribos, nações, povos diferentes, e nós somos a nação gentia. Nós também somos chamados e escolhidos, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus na terra, e em nome de Jesus permaneçamos firmes, de cabeça erguida, porque grandes coisas Deus tem para nós. E uma reflexão que eu quero deixar para a igreja. Esse dia eu estava na escola dominical, o irmão Guedes falou algo muito interessante, e eu fiquei meio que pensando naquilo. Ele disse assim para os irmãos lá da escola dominical: aonde os irmãos vão querer estar daqui a 5 milhões de anos? Às vezes é uma pergunta que até assusta, né? Falar, não, mas daqui a 5 milhões de anos a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Mas daqui a 5 milhões de anos eu quero estar com Cristo na eternidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero estar com o Senhor na eternidade. Glória a Deus. Daqui a 5 milhões de anos, onde você quer estar? Aonde? É uma pergunta que fica para mim, fica para a igreja. Aonde eu quero estar daqui a 5 milhões de anos? Nós precisamos estar na eternidade com Cristo. Porque eu não sei se vai demorar 5 milhões de anos para Jesus voltar. Mas enquanto Ele não voltar, nós precisamos estar firmes, orando, dobrando o joelho, clamando, lendo a palavra, intercedendo, buscando, porque os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, mas o Senhor cuida de nós. Que nós possamos voltar para as nossas casas com essa palavra. Nós estamos nas palmas das mãos do Senhor Jesus. A nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos negócios estão nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de vós e continuará cuidando. Volte para sua casa sabendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada. Meus irmãos, vocês creem naquele Jesus que quando ele entra em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião. A Bíblia fala que era o centurião Cornélio. E ali, dirigindo-se a ele o centurião, ele falou que tinha na sua casa um servo em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Amém. E aquele centurião, ele fala: eu não sou digno de receber debaixo do meu teto, mas apenas uma palavra que o Senhor Jesus disser, você será curado. Eu quero que você fique de pé e através dessa oração final, nessa oração que o irmão, o pastor, o nosso pastor aqui da igreja, está de viagem, mas o substituto está aqui, né? Ele vai fazer uma oração e nós vamos pôr a mão nos nossos corações e vamos pedir a Deus, nós precisamos disso, Pai. Nós viemos aqui para agradecer, mas podemos pedir também a Ele. Se nós pedir com fé, nós vamos receber a bênção de Deus. E a bênção de Deus eu já recebi. Eu quero fazer menção de estar apresentando aqui o irmão Francisco, que veio nesta noite aqui cultuar conosco.
Glória a Deus, irmão, pela tua vida, pela vida da irmã Kétula. É isso mesmo? Que Deus venha abençoar a vida de vocês. E aqui é a casa do Pai, fica à vontade. Aqui é a casa do Senhor. E nesta noite vai haver cura. Se você veio aqui com a sua alma aflita, com o seu coração aflito, Deus vai tratar conosco, porque Ele é um Deus que cuida, que restaura. O Jesus que entrou em Cafarnaum, Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra que foi ministrada nesta noite, né? Que Deus continue abençoando o nosso irmão Diácono Elias, que nos trouxe a mensagem da palavra de Deus, né? E nós estamos aqui prontos para ouvir, e o Senhor falou conosco através da palavra. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele foi realizado nesta noite nas nossas vidas, né? Eterno Deus e maravilhoso Pai que está no céu. Pai querido, nós te agradecemos, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui mais uma vez, meu Deus, na tua casa. Pai querido, para te louvar, para te adorar, meu Santo Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pela paz, pela comunhão que o Senhor tem nos concedido. Senhor, na glória, Senhor, a tua bênção, Santo Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui está nesta noite, meu Deus. O Senhor sabe, conhece, meu Senhor, na glória, o desejo de cada coração, meu Pai. Pai eterno, que eu ia suprir, meu Senhor, as nossas necessidades. Pai, nós te pedimos, Deus, a tua bênção e a tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estendemos as mãos e a graça.